eu recebi uma lição de algo que eu confesso a vocês, aliás, 2 lições que eu quero dividir com vocês. Uma foi no que diz respeito à Bíblia. Hoje o pastor Silas estava ministrando pela manhã, ele fez uma observação que eu já tinha ouvido outras vezes, mas nunca me incomodou como hoje, porque eu tenho uma Bíblia no meu tablet, no meu celular, mas eu entendi hoje que esse modelo de Bíblia deve ser um modelo de apoio para nós. Sim, o modelo para nós usarmos em ambientes e em momentos cujos quais nós não temos, certo, condições de usar a Bíblia física, tá certo? A palavra de Deus. E quando ele usou isso, ele expôs uma questão sobre a referência que nós nos tornamos. Então eu queria, sem nenhum tipo de preconceito, sem nada, eu queria fazer uma pergunta muito séria agora para vocês. Quem aqui, queria que você respondesse, só para que eu entendesse, quem aqui não tem uma Bíblia de papel? Sua Bíblia está ou no tablet aí com você, ou no celular, ou você nem trouxe, porque você sabe que a gente coloca o texto aqui com muita normalidade, com muita frequência. Você que está sem uma Bíblia física, por favor, levante sua mão. Aqui na igreja. Agora, isso aí, foi isso que eu perguntei. Legal. Basicamente 50% da igreja. É que você não pode enxergar, e eu estou vendo daqui. Talvez até mais um pouquinho, o que indica que prevalece a exposição que ele fez. Quem aqui não tem uma Bíblia? Isso, quem não tem, pastor, eu não tenho, levanta bem alto aqui, tá certo, tá jóia. Cadê Beto? Vi Beto aqui. Beto, nós temos, tem fácil acesso às Bíblias? Tá, fica de pé, Beto. Tá vendo aquele cara bonitão ali? Pois é, depois do culto eu sei que não tem Bíblia, procura ele, que ele vai te dar uma Bíblia de presente, tá certo? Amém? E eu vou fazer um pedido a você. Eu vou pedir para a partir de hoje, todos os cultos, você trazer sua Bíblia, tá? Pastor, eu em algumas ocasiões não posso, eu venho de ônibus, depois eu vou fazer meu lanche. Eu entendo perfeitamente essa logística de algum momento, tá certo? E não estou estabelecendo nenhuma crítica a isso. Eu só queria resgatar um pouquinho isso, porque isso me deixou muito incomodado, certo? Me deu até vontade de colocar um púlpito do lado aqui, com a Bíblia que fica aqui o tempo inteiro, tá certo? É simplesmente por causa da referência que nós precisamos estabelecer, senão já nossos jovens, nossos adolescentes, certo? Eu sou maduro o suficiente para lidar com isso de uma forma positiva, mas mais do que a mim, nós estamos estabelecendo uma cultura, e isso me incomodou muito. E a segunda coisa que me incomodou também, e que Deus falou comigo naquele momento, é que algumas pessoas notaram, quando eu estava sentado, eu sou presidente do conselho de pastor, e pastor Silas estava pregando, e quando ele fez essa observação, eu observei algumas pessoas, certo? Que viram uma crítica sobre mim, porque eu sou presidente do conselho, e até aí eu não vi problema nenhum. Mas quando eu vi a alegria das pessoas, vendo que eu estava vivendo um momento de constrangimento, eu descobri algo poderoso. Reveja os relacionamentos com as pessoas que se alegram quando você está exposto a um ambiente de humilhação. Foi um alerta que eu recebi nessa manhã, certo? E eu quis passar para vocês aqui. Então eu quero
minha proposta sempre tem sido trazer um nível de crescimento para a igreja, um nível de maturidade, para melhorar seu relacionamento com Deus, para melhorar seu relacionamento com você mesmo, para melhorar seu relacionamento com o próximo. Isso é muito importante. Hoje eu vou tirar um tempo, nós já ofertamos, nós já louvamos, já oramos, já fizemos a nossa campanha, mas por ser dia dos namorados, eu preparei uma palavra focada um pouquinho, se não totalmente, nessa área. E o tema da minha mensagem é: se eu soubesse, seria de outro jeito. Eu quero te dar algumas informações que eu considero preciosas. E eu vou começar por Gênesis, capítulo 2, verso 18. São 2 conselhos que a Bíblia vai nos dar. Pode colocar aqui, isso, tá certo? Vamos lá. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja, farei para ele uma auxiliadora que lhe seja semelhante a ele. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Continua falando conosco, ó Deus, que essa palavra entre na mente, no coração dos teus filhos e que ela produza um comportamento. É o que eu te peço, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bom, disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Então, na ótica de Deus, o primeiro conselho é um conselho, não é uma ordem. Ele está dizendo: não é bom que o homem esteja sozinho. Todas as vezes que você vê pessoas que optaram por viver só, por não se casarem, que optaram para essa condição de estarem só, ao longo do tempo, quem acabou acompanhando essa pessoa ao longo da história, certo? Principalmente quando ela vai envelhecendo, ela vai enfrentando dificuldades, porque não tem ninguém para cuidar dela. Tem uma série de fatores que nos expõem a olharmos esse conselho. Não é bom, tá certo? Você vai ouvir o apóstolo Paulo dando conselhos, certo? Para que algumas pessoas, se conseguirem viver bem de forma solitária, que façam assim. Mas eu quero pegar hoje nessa conotação de namorado, de relacionamento, entendermos que na ótica de Deus, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Segundo conselho, Eclesiastes capítulo 4, verso 9. Ok? É melhor serem 2 do que 1. Me parece que esse reforça o primeiro, e não apenas na conotação do casamento, do namoro, do noivado, da união, da instituição da família, mas ele vai dizer que quando são 2 e não 1, o trabalho rende mais. Ele vai dizer que se houver uma luta, os 2 podem resistir. Se houver frio, um pode aquecer o outro. Então ele vai dar uma série de vantagens. Dentre elas, também nós podemos aplicar esse texto no casamento. É melhor serem 2 do que 1, porque ele está sustentado e apoiado por Gênesis 2:18. Não é bom que o homem esteja só. Porém, eu vou te dar 2 textos para te dar uma advertência, para, se você quiser encarar o conselho dos 2 primeiro, não negligencie os 2 que eu vou te dar agora. Provérbio 21:19. Bota na tela, querido. Provérbios 21:19.
É melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher briguenta e geniosa. Está na Bíblia. É melhor ser 2 do que 1, se um não for igual àquilo ali. Que aí não é melhor ser 2, é melhor ser 1. Então não pegue só os 2 primeiro. Tá lá, eu vou casar, não. Dá uma peneirada. Tá certo? Vamos ampliar isso. Salmo 1, verso 1. Olha só. Salmo 1. Tá aí, ó. Bem-aventurado aquele que não anda segundo não se detém no caminho dos, nem se assenta à roda dos. Então, se for para estar junto com alguém, com aquele perfil ali, se detém no pecado, escarnece, certo? Anda segundo o conselho de ímpio, aí não é melhor ser 2, é melhor ser. Então, dá para você dar uma olhada nisso? Tá certo? Isso é uma advertência. É bom ser 2, sim ou não? Nós temos textos que nos inspiram a isso, mas não dá para ser 2 com qualquer tipo de, não dá para ser 1 com qualquer tipo de. Agora não é mais um conselho, nem uma advertência, é uma ordenância. E ela diz, Amós 3:3. Coloca aí. Amós capítulo 3, verso 3, é muito conhecido, eu poderia citar, mas eu faço questão que você leia. É uma pergunta, então leia como pergunta, está lá a interrogação. É uma pergunta. Será que 2 andarão se não estiverem de? Isso pode acontecer, sim ou não? 2 podem andar juntos se não estiverem em acordo? Pode. A grande questão é, por quanto tempo eles vão conseguir andar juntos? Se for uma amizade, pode quebrar. Se for um negócio, pode dividir. Mas se for um casamento, como é que vai ser? Então a Bíblia está dizendo que para pessoas levarem essa proposta adiante do casamento, elas vão precisar de um bom acordo. E pelo tempo que o casamento vai durar, aprenda uma coisa: um acordo só não vai ser suficiente. Inevitavelmente, inúmeras vezes, nós vamos ter que pegar o acordo anterior, revisá-lo e mudar algumas cláusulas, certo? Mudar algumas questões novas que vão aparecendo, necessidades, demandas novas. Se nós não fizermos um bom acordo, nós vamos ter problemas. Vamos ter problemas se tentarmos encarar o casamento segundo a ótica 100% bíblica. Nós vamos ter problemas com isso. Vamos olhar, por exemplo, vamos imaginar aqui, né? Olhar pela ótica do judaísmo. Na ótica do judaísmo, o cara, quando queria casar com a mulher, ele pagava um dote para o pai da noiva. Segura essa aí, querido. Pensa. Se nós criássemos uma visão, só para você entender que não é o único modelo, o nosso, certo? No modelo deles, o que tem é uma promessa de casamento. Não tem namoro, noivado como o nosso. O modelo é diferente. Você vai, por exemplo, num país muçulmano, é diferente do judeu, é diferente do nosso. Num país muçulmano, por exemplo, certo? Homens, eu não sei se você sabe disso, você vai no Egito, é proibido homem usar ouro e seda. Proibido. Você não vai ver um muçulmano com uma pulseira, com uma aliança, com um cordão de ouro. É proibido pela lei deles, certo? Você não vai ver isso. Porém, as mulheres, as meninas que vão casar, a mãe e o pai, monta, pensa no negócio maneiro, de ouro, certo? Então seria legal casar com a mulher cheia do ouro, certo? Só que isso é muçulmano. Hoje eu recebi uma ligação de um amigo muçulmano, Sami.
E numa das conversas ele foi e falou comigo assim: ô pastor Cláudio, que tal meus netos, um dos meus netos, casar com a sua neta? Vai falando para Maiara e para Mary, dando bastante ouro para Laura. Eu falei: irmão, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um casamento judaico. Fala para seus netos juntar dinheiro para pagar um dote. Então é só para você entender, certo? Que o brasileiro ele não tem dote e não tem ouro, ele só tem desejo. É o que ele entra. O modelo é diferente. E no nosso modelo, pelo menos o mais antigo e conservador, ele seguia um padrão de namoro, noivado e casamento, que eu colocaria como observação o período do namoro. Bota o olho em cima. Segundo momento é o momento da preparação, noivado. Você já achou, você ainda não tem certeza, mas você já achou que pode ser ela. Então você vai preparando, monta uma estrutura de residência, certo? Vai montando uma estrutura para fazer a festa, um enxoval, todas essas coisas, para a consumação, que é o casamento. Mas a palavra namoro me parece ser a parte mais doce do nosso relacionamento todo. Era tão bom, né, gente? Não era? Deixa eu te lembrar de coisas que tinha no namoro. Não sei se ainda tem hoje. Carinho. Tinha carinho. Passar a mãozinha assim, na barbinha dele, assim, nela. Fazia assim. Aqueles carinhozinhos gostosos. Tu lembra disso? Hã? Pastor, vagamente. Certo? Atenção. O nível de atenção no namoro, rapaz, parece que o casamento deixa as pessoas surdas. Porque no namoro você falava baixinho, ela escutava. Lembra que você falava: meu amor? Aí ela estava lá na parede. Ela falava com as amigas dela: estou indo ali, que Cláudio está me chamando. Aí vinha a Mary, ouvido de tuberculosa. Escutava. Hoje você grita, não escuta mais não. Certo? Você está rindo? O nível de atenção do namoro era tão bom, né? Cuidado, lembra? Pelo amor de Deus. Se ela fosse sentar, você limpava a cadeira. Sentava até você primeiro e limpava. Se não tivesse um pano, você limpava com a sua. Que isso? Educação, gente, nós era tão educado, não era não? Lembra? Por isso que eu te falo, por isso que talvez nós precisemos resgatar esse ambiente de namoro, gentileza. Nós éramos tão gentil. Cuidado com a aparência. Lembra? Ela não aparecia para você de qualquer jeito. Se você chegasse na casa dela e ela não tivesse arrumadinha, ela falava: mãe, fica lá. E lá ia ela. E vinha que, nossa, casou. E aí eu vou te dar uma alerta para você que ainda não casou. Quem aqui ainda não casou, levanta a mão. Ah, boa, você está no lugar certo. Se no seu namoro não tem carinho, atenção, cuidado, educação, gentileza e cuidado com a aparência, se no namoro já não tem, mete o pé numa linguagem, né? Sai fora. O cara já grita com você, já é grosso, sem educação, não se preocupa com você, não te oferece atenção, os amigos dele é mais importante, não tem carinho, entendeu? Ela não se arruma para tu, vem toda bagunçada, toda esquisita. Sai fora, deixa para outro, que esse produto tá
danificado. Shopee, certo? Entendeu? Isso. Mas é sério. Ok? As pessoas, gente, eu estou falando de algo que a proposta final desse negócio é casamento. Então é importante que nós observemos isso. A fase do namoro é uma fase de observar isso. Tem que ter carinho. Se não tem carinho no namoro, tem que ter educação, gentileza, puxar a cadeira para a senhora sentar. Pastor, o senhor é dessa época? Sou. Porque tem homem que tem vontade de puxar a cadeira para a mulher cair. Eu brinco na minha palestra, o cara não é capaz de ir na porta do carona, abrir e falar: entra, minha filha. Sabe o que ele faz? Sai com o carro, ela nem entrou. Ela vai com o pé dentro, o outro fora, mancando assim. Tá certo? Não, mas é sério. São coisas pequenininhas, sim ou não? Mas expressiva. Elas definem muita coisa. É importante entendermos isso. Então, você está namorando para observar. Mas aí tem gente que está pensando: senhor pastor, você não sabe nada da minha vida. Eu não estou conseguindo nenhum pretendente. Esses problemas todos de namoro aí eu nem tenho. E por quê? Aí eu botei 3 coisas, porque não dá para ficar falando tudo, né? 3 coisas que podem explicar por que você não consegue um pretendente. Porque o pretendente precisa de uma pessoa interessante para ele se interessar. Então, se você não é interessante, ninguém vai ficar de olho em tu. Uma das coisas que traz muito interesse: beleza. Se tu veio com essa, não precisa nem fazer força, basta ficar em pé. E os candidatos fazem fila. Mas tem gente que veio desprovido. Houve um acidente, a embalagem amassou no processo. Então você vai precisar de postura. Pensa no negócio também maneiro. Tem gente que não é bonito. Tem umas mulheres que não são bonitas, mas as bichas têm um porte, que elas ficam em pé, esguia. Os caras olham e falam: maluco, parece a égua do faraó. É bíblico, não estou desmerecendo não. Está na Bíblia, estou usando uma linguagem bíblica. Tá certo? Porte, postura. Um camarada, às vezes, ele não é bonito, mas o cara sabe. Não encosta na parede assim, todo troncho. Não arruma ninguém. Se você arrumar, vai ser cego. Só pode. Porque postura. Entendeu? Outra coisa também que torna você altamente interessante: inteligência. Principalmente para mulher. É fácil você ver um homem inteligente com a mulher burra. Basta que ela seja bonita ou gostosa. Mas a coisa mais difícil do mundo vai ser você ver uma mulher inteligente com um homem burro. Elas não toleram. Se tiver cabeça de rolinha, que rolinha que é assim, o corpo grande e a cabeça parece uma bolebinha de gude. Então, inteligência. Você pode se tornar alguém interessante mostrando no ambiente a sua intelectualidade, sim ou não? Ele é bonito? Não. O porte dele nem é muita coisa, mas o bicho tá bem. E quarto e último, estrutura. Também torna você interessante. Um carro. Eu não ia deixar para trás isso. Eu não ia, que a gente motiva você a vencer. Você está com a roupa decente, uma estrutura no relógio legal, certo? Você chega, mostra que você tem isso, é feio, postura esquisita, nem é muito inteligente, mas tem um carrão, tem um negócio legal, uma estrutura boa. Ué, eu estou mentindo? Isso tudo torna você interessante. Se não tem um, vai para o outro.
O que não pode é ficar sozinho, a não ser se for ministério, certo? Segunda coisa que pode fazer com que você não arrume ninguém: não seja exigente demais. Também vai dar ruim, entendeu? Quer ver? Ela diz assim: para eu namorar tem que ter casa. Já reduziu. Menos de 35 anos, outra redução. Tem que ter uma situação financeira resolvida. Nunca casou. É carinhoso, crente e bonito. Até eu tô com vontade de casar com um cara desse. Tem gente que faz tanta exigência que não vai arrumar nunca nada nessa vida e nem na outra, certo? Então diminui aí, certo? Ela não vai arrumar ninguém. E ele, ó, as exigências dele: tem que ser bonito, saber cozinhar, gostar da minha mãe, gastar pouco, gostar de fazer sexo e ser crente. Vou vender boneca japonesa para essa turma. Não é possível. Tem gente que não vai arrumar ninguém porque o nível de exigência que faz não vai rolar. Entendeu, Madre Teresa? Não vai rolar. E tem uns que vão mais a fundo. Olha só: eu quero um vegetariano. Menino. Aí a casa caiu para tu. Eu quero um vegetariano que goste de animais e que tenha mais de 1,80 m. Titia, vá em paz, tá certo? Me mande lembrança para as freiras, porque não vai rolar, certo? Gente exigente e quanto mais velho você fica, mais exigente você fica. Você não sabe o que é o preço da liberdade de uma pessoa. É terrível. E o terceiro, não arruma porque não aparece. Não aparece, fica trancado dentro de casa. Deus não manda ninguém. Não vai mandar. Na rua já não tem para entrar na sua casa. Só se for bandido. Vai casar com assaltante. Tá certo? E outra coisa: se sai se escondendo. Não gosta de aparecer, timidez. Não vai arrumar ninguém. É igual gente que vai em festa. Ô querido, festa. Eu já fiz tanta festa, na época que mete um buffet. Aprenda uma coisa, que vai uma dica para você quando você for numa festa. Regra número 1: observe de onde sai a comida. Sente nas primeiras mesas da rota. O melhor amigo daquela festa chama garçom. E você vai comer tudo do bom e do melhor. Aí sabe o que a pessoa faz? Olha o ambiente, é tímida, senta lá no canto e depois diz: a comida não chega aqui. Claro que não chega, você sentou no deserto. Então as pessoas tendem a fazer as coisas, elas não aparecem. Tem que botar o produto na vitrine, dá uma ajeitada nessa carcaça da senhora. Aparece na igreja igual uma princesa, que vai aparecer um príncipe. A senhora vem igual uma bruxa, apareceu, foi gnomo. Querendo casar com a senhora, uns troços ruins mesmo. Aí não tem jeito, e não tem nada a ver com demônio. Poxa, então se você quer ter um pretendente, eu acho que eu não tomei meu remédio hoje. Tem alguma coisa de errado, mas eu preciso falar isso. Porque se você observar direitinho, a maioria das pessoas que estão sozinhas estão dentro desses três. Ou não desperta interesse em ninguém, ou tem um nível de exigência demais, ou simplesmente não aparece, sumiu. Não arruma ninguém, pastor, tá ruim. O senhor não arruma não? Menino, foi difícil arrumar para mim. Certo? E eu vou me meter em relacionamento dos outros? Pastor, o que você acha? Eu falei: eu não acho nada. Pega aí e dá uma olhada. Se quiser, o problema é seu, certo? Então preste atenção. Se você olhou tudo isso, entendeu, fez uma boa observação, conseguiu entender que essa pessoa é uma possível pretendente,
Saiba que você não terá a garantia 100% que vai dar certo. Não existe isso. Não tem. Esse é um risco que você vai ter que correr. E quanto mais você se tornar observador, quanto mais você olhar esses critérios que eu expus aqui para vocês, menos perigo você está correndo. Quanto menos você observa, mais perigo você corre. É assim que funciona. Algumas pessoas chegam até a criar um personagem para conseguir o que querem, certo? Não tem a educação que mostram, certo? Não tem a situação econômica que mostram, não tem a educação, né? E os valores, não tem. Mas elas vão tentar te conduzir até o altar, e depois que conseguiram, ok? Elas acabam se revelando. É um problema sério. Esse modelo de casamento é um modelo altamente enganoso. É dificílimo para um pastor, às vezes, num gabinete, certo? Manter um casamento desse estruturado, pautado em alguém que mentiu durante o relacionamento inteiro, mostrando para o outro apenas o que era conveniente, e agora eu, que não estou no casamento, tenho que dizer para essa pessoa: casou, vai até o fim, com um dissimulado ou com uma dissimulada. É um grande desafio para mim como pastor. Eu tenho que ter maturidade. O que faltou nessa pessoa foi uma visão. Eu estou brincando aqui com coisas, mas nossos filhos estão expostos a isso, nossos netos, nossos amigos, nossos irmãos da igreja, está todo mundo exposto a essa situação. Então, algumas coisinhas também importantes é pensarmos assim: o porquê nós nos casamos é mais importante do que o porquê nós estamos querendo nos separar. A pergunta certa não é por que eu me separo. A pergunta certa é por que eu me casei. Todas as vezes que o motivo da união ele é muito forte e sólido, a força para acabar com ele precisa ser muito grande. Se o motivo é fraco, certo? Se a motivação é fraca, bom, por que você casou? Eu casei porque o meu pai era um opressor. Então eu estava em processo de fuga. Eu estava fugindo de uma casa de um opressor. Eu estou fugindo de uma situação financeira. Agora eu já entrei no casamento com uma estrutura legal. Se eu sair dele agora, eu levo metade, eu já estou no lucro. Então o que é isso? Isso é um relacionamento pautado num ambiente de fuga. Então é fácil entender por que esse casamento está terminando. Não tem a ver com o problema, tem a ver com o propósito do casamento. O propósito era fraco. E pelo propósito ser fraco, a força para derrubá-lo não precisa ser forte. Basta uma visita indesejada da mãe, a perda de um emprego, um sal a mais na comida. É assim que funciona. Então, se você quer, né, se manter casado ou casar bem, primeira coisa que você deve fazer: ficar atento às afinidades, porque elas vão aproximar você de seu cônjuge. O que sobrou de afinidade entre vocês? Dependendo do tempo, ok? O desgaste vai acabando com algumas coisas. Mas quais são as nossas afinidades até hoje? O que gostamos de fazer juntos? É uma caminhada? O que gostamos de fazer juntos é ir ao cinema? O que gostamos de fazer, né, juntos é assistir um futebol? O que sobrou de nós que conseguimos fazer com uma satisfação
juntos. Observe isso, se você ainda não casou, as afinidades serão importantíssimas. E se você já é casado e tem bastante problemas, tire os olhos um pouquinho dele e vê o que sobrou, onde os dois não precisam fazer força para ir. O sorriso daquele local sairá naturalmente. A alegria irá brotar de forma espontânea, porque os dois gostam de estar naquele ambiente, fazendo aquele tipo de coisa, que pode envolver dinheiro ou não. São coisas pequeninas, certo? Que podemos fazer ou resgatar. Por quê? Porque as afinidades, elas nos aproximam. O meu casamento, pastor, eu estou com 20 anos, o negócio não está bom, sabe, a gente tá certo, eu entendo isso. Mas vamos lá, o que aproxima vocês? Mexe aí na memória, o que vocês gostam de fazer? Nós gostamos de pescar, beleza, vá pescar juntos. Pegue algumas tarefas que cria essa proximidade entre os dois, algo orgânico, e comece a fazer. Inevitavelmente você vai ver que o ambiente emocional, que eu nem falei da espiritualidade ainda, ok? Porque se eu não crio esse ambiente e vou para o espiritual, isso não tem como dar certo. Eu tenho que tomar algumas decisões primeiro, para depois eu entrar com o poder espiritual de resgatar, de reacender. Pode ficar sem graça. Às vezes eu termino meus eventos, na maioria das vezes, pedindo um casal só para ficar de frente para o outro, olhando olho no olho. Se você vê a quantidade de casal que não consegue, eles não conseguem parar. Eu estou lá e ele está aqui, olhando para mim. Às vezes a mulher está olhando para ele, mas ele não consegue olhar para ela. Ele está olhando para ela está olhando para mim, ou está olhando para outro lado. Então é importante nós ressaltarmos essas afinidades, olhar e descobrir. Ontem, fora da minha vida, ontem eu estava numa mesa de família, Maiara estava ali, estava lá ontem, lá em casa, ela, Caio, Felipe, certo? Fazendo uma avaliação, certo? De um boletim de ocorrência que deu entre eu e Mary, um DR. E eles ou não é verdade? Estava lá, cada um dando, e a gente escutando, os velhos escutando os novos. Mas qual o problema? Eu não tenho vida, certo? Eu tenho problema também. Você está achando que eu não brigo com minha mulher? Tem hora que eu não tenho vontade de esganar ela, que ela não tem me esganar, só porque eu sou pastor? Vai perturbar o outro, achar aqui que eu... Entende? Nós temos problema assim, 32 anos juntos, e temos problema, e vou continuar tendo, e louvado seja Deus pelos problemas, mas todos os problemas que enfrentamos até hoje sempre foram mais fracos do que a força que nos une, e pronto, acabou o problema, está tudo certo. Esse dia eu falei com ela, vamos parar de brigar, porque a gente não pode até o fim matar um ou outro, então é melhor levantar a bandeirinha. É que memória de homem é terrível, né? Cola com cuspe. Memória de mulher, meu maluco. Pensa, o cara acaba de brigar com a mulher, brigou, a mulher está lá invocada, e ele está lá, aí ele descobre que ele está errado. Aí ele vai lá e fala, meu amor, me desculpa. Aí ela chora, você me diz perdoa, aí ela perdoa, ele dá um abraço em você. Aí ela vai para lá e você vem para cá, e você fala, meu Deus, nada melhor do que fazer um amor para restaurar tudo isso. Aí você esqueceu tudo que fez em 5 minutos, aí vai você lá. E aí, meu amor? Ela fala, o que é, maluco? Vamos fazer um amor? Ela fala assim, primeiro você vai dar um pulo lá no inferno, pega um bronzeado e volta uns 2 meses depois. Você está rindo, mas o assunto é sério. Bom, vamos aqui. Ô Jesus. Primeiro, fique atento às afinidades. Isso. Segundo, tome cuidado com as diferenças.
elas nos distanciam. Tome cuidado com as nossas diferenças, ok? Elas tendem a nos distanciar. Isso, um gosta de uma coisa, outro gosta de outro, um faz no modelo, outro faz no outro. Por exemplo, a mulher não olhou, casou com um cara que só dorme meia-noite, 1h. E ela sim, as galinhas estão subindo para o puleiro, ela já vai dando um sono. 6h30, parece que o Satanás sentou nas pálpebras. Já vai fechando assim, vai dando uma sonolência, assim, um troço. Tem alguma coisa de errado nisso, sim ou não? Não, mas vocês são muito diferentes. Tem gente que é noturna, escureceu, mas para além do Drácula. Os bichos vão, morcegão. Total energia. Bora! 11h30, vamos lá fora comer alguma coisa. Se eu comer essa hora, eu passo até mal. Certo? Um olhou, um gosta de luz dentro do quarto, televisão, pensa num negócio maneiro, uma televisão no quarto, é um negócio fantástico, mas o outro não gosta. Uma luzinha assim, sabe, luzinha, se um vagalume piscar, mata ele, porque eu não durmo com a luz. Aqui não é nem luz. Aí um dorme cedo, parece aquele filme Feitiço de Áquila, certo? Fique atento às diferenças antes de casar. Pastor, e agora que nós somos muito diferentes? Agora? Hashtag chupa essa manga, porque eu não tenho solução para tudo não. Não dá para falar tudo aqui não. Terceiro, não exagere nas expectativas. Tem gente que tem umas expectativas muito doidas do outro, mas muito esquisita. Certo? Por exemplo, o cara tem expectativa que a mulher dele cozinhe, mas ela não sabe. E aí eu pergunto, quando ele descobriu que ela não sabia, no namoro, a mãe, porque pensa, se você vai namorar, lugar bom de ir, nos velhinhos da família, eles contam tudo, deixa escapar a informação privilegiada. Você vai lá na vovó, você está namorando Sandra. Aí você chega lá, vovó, ô meu filho, como é que tá? Cadê Sandra, meu filho? Ela vai estar se arrumando, menina boa, meu filho, bonita que só, mas pensa numa preguiça que essa menina tem. Se fizer café, queima água, não sabe fazer nada. Volta e meia, o pai está reclamando e os irmãos, queima as roupas tudo no ferro. Mancha, lança tendência. Você consegue entender isso? Aí nutre expectativas, sabe? Que vai fazer amor todo dia, que vai ser assim um romance sempre. Aí casa, aí fica frustradinho, tá? Pastor, não era nada do que eu esperava. Ninguém te avisou, não? Você não conseguiu olhar, não pegou nenhuma veinha assim, daquelas mais experientes, aqueles oráculos. Porque, deixa eu te explicar o que é uma senhora. Uma senhora é uma fonte de informação quase inesgotável, entendeu? Pega umas velhas dessas de 70, 80 anos, fala baixinho, chega lá e fala, vovó, fala comigo aqui, e ela explana a parada toda. Ensina como você manda nos homens. Ensina. Eu já falei isso aqui diversas vezes. Minha tia Ercília mandava no meu tio Domiciano, ele fortão assim, ó, mineirão. Minha tia, uma capixaba branquinha. Mas pensa numa velha sábia, certo? Cumpria aquela palavra de Deus, cumpria. Uma mulher, não era crente não, mas sabe, está lá na Bíblia, certo? A mulher sábia edificar em casa. Já viu aquele texto? Certo? Cumpra na sua vida. Tem gente que diz que ela edifica, não edifica, é edificar. Então será, fica em casa, cuidando da família, cuidando de tudo que vai dar certo. Minha tia fazia isso. Sabe o que aconteceu? Uma vez eu vi minha prima chorando, que não podia sair. Minha prima chorando, eu era moleque.
Fui lá ver o que minha prima chorava, mas chorava mesmo, ela estava... Aí eu fui lá. Aí ela falou com minha tia, eu quero morrer. Minha tia falou, que é isso, menina? Por quê? Porque eu não posso sair. Eu pensei, se eu então, que sou garoto, que não posso nem ir ali fora, eu tinha que ser abduzido. Meu pai falou que eu não posso ir. Minha tia falou, calma, você vai. Ela falou, não vou porque ele não deixa. E meu tio era brabo. Eu lembro até hoje, o cara entrou no quintal, ele abriu aquela janelinha assim, Cláudio, botou-lhe o 38 para fora, rapaz, deu tiro à vontade, eu olhando, pensando, eu vou ser igual ele, só não precisa engordar tanto, não é verdade? Mas é um cara bravo, uma referência para mim. Pensa num cara que foi fantástico, bravo mesmo. E aquilo, eu falei, quer ver que ela não vai, que meu tio é fera. Eu era um menino novo, inexperiente. Falou, minha tia, lembra assim, minha tia falou para minha prima, lá no quarto, enxuga essas lábias que você vai sair. Ela, não vou porque ele não vai deixar. Eu vou lá. Falei, vá senhora, que eu quero ver que ele não vai deixar. Só pensei, porque naquela época a criança não falava. Ó, tudo aqui, ó. Eu que falasse um troço desse, que eu não tinha um dente na boca, era tudo prótese. Se eu falasse a metade do que essas crianças falam, tinha nada. E aí, então, eu fui lá ver minha tia. Falei, quero ver que ele vai deixar, é nada. Ele já tinha falado que não, eu vi meu tio falar não. Foi minha tia lá, lembra, com um vestidinho assim, ó, branquelinha. Chegou lá e falou assim, Domiciano, já não gostei do tom. Porque se quer desafiar o cara, pelo menos usa uma voz de desafio. Por que não deixou ela sair? Eu também mando aqui. Domiciano, a Graça quer dar uma saidinha. Não vai! Falei, é isso aí, maluco. O homem de uma palavra só. Não vai. Domiciano, eu me orgulho tanto de como você cuida dessas meninas. Eu falei, essa maluca está mal intencionada, essa maluca. Isso não é tom de voz para fazer isso, não. Você protege essas meninas tão bem, Domiciano. Ela me ajudou tanto hoje. Me ajudou a arrumar casa, me ajudou isso, me ajudou aquilo. Não. Falei, é isso aí, maluco. Domiciano, nós também já fomos jovens, lembra? Quando a gente gostava de sair. Deixa ele aí. Vai onde? Falei, não, maluco, não, essa véia tá te enrolando. Isso é maquiavélica, essa véia é doida. Não vai na onda dessa véia, ela tá mandando em tu, cara. Tu é macho, eu gosto de você. Só vai ali na frente, Domiciano, com a filha do fulano ali. Vai demorar? Não vai demorar, Domiciano, é rápido. Eu vou deixar, hein? Eu desse tamanho, falei, maluco, não é tu. É essa velha miserável dessa velha, malandra, otário, acorda, otário, tu dá tiro, maluco, tu é brabo, rapaz, acorda. Agora, o melhor tá para vir. Minha tia saiu da presença do meu tio, deu um sorriso para ele e foi. E eu fui atrás. Eu fui atrás, criança é terrível. Chegou lá minha prima, chorando ainda. Graça! Virou a boca para onde meu tio estava. Seu pai é um homem bom, deixou você ir. Quando eu olhei para cá, minha prima já tinha sumido. A minha tia mandava no meu tio. Eu estou falando sério. Mandava. Sabe por quê? Porque era uma mulher. Sabe, o homem não quer mandar em nada, irmão. O sonho de um homem é que todos os amigos dele pensam que é ele que manda. Mas ele não precisa mandar, é só os outros saber. Então se a senhora deixa os outros saber, mas defina essas expectativas em torno disso. O quarto, selecione os ambientes onde você vai viver, as pessoas que você vai andar,
Os ambientes podem fortalecer seu relacionamento e te fortalecer ou te minar, ou destruir. Não tem nada que incomode mais hoje, no âmbito dos relacionamentos, do que um casamento feliz, satisfatório. É algo de extremo incômodo. Por último, quer viver bem? Descubra seus traumas e, se possível, os dos seus possíveis cônjuges ou dos seus cônjuges também. Porque traumas causam muita confusão. Às vezes até a pessoa que está causando o problema não tem noção que a origem daquilo é um trauma. E aí tem um comportamento agressivo, tem um comportamento ruim. Se nós entendermos isso, ok? Isso vai nos ajudar bastante. Por isso, se for procurar ajuda, procure conselhos e não palpites. Há uma diferença muito grande entre conselho e palpite. O conselho é dado por alguém que tem autoridade e condições de oferecer uma informação. Eu digo sempre isso aqui: você não pede palpite para investir seu dinheiro. Para investir seu dinheiro, você pede conselho. Tem que ser alguém habilitado no seu relacionamento também. A vitória do seu relacionamento não é estar tudo bem sempre, e sim sempre conseguir vencer o mal. Não precisa estar bem sempre. Tem dia que vai estar mal. Por isso, pessoas que vivem casadas não vivem só porque se amam. É muito pouco. Elas vivem juntas porque decidiram viver. É isso. Decidiram. A gente se ama, mas só isso não é suficiente. Nós não vamos nos separar porque decidimos que não vamos. Só que se é um relacionamento a dois, como é que vai fazer? Perdão, se uma das partes não quiser se comprometer com essa estrutura. Esse é o grande desafio. Então, se você é casado, sai daqui, procure as afinidades, ok? Impulsione isso, que ainda dá tempo. Se vai procurar alguém para conviver, entenda tudo isso. Estabeleça esse processo de observação, preparação e consumação. Não acelere muito não, certo? Você vai ter exceções que vão dar certo, mas a grande maioria, elas vão ter sérios problemas durante a caminhada. Então eu acho que dá para a gente viver legal. Você que é casado, vamos embora, vamos para dentro. Entendeu? Vai estar bom sempre? Tá, não, às vezes hoje está ruim. Hoje tem uma briga. Mas ela não é suficiente para nos destruir. Porque tem alguém que governa sobre a nossa casa, acima de nós. Esse alguém é o Senhor. E Ele é poderoso para trazer perdão, quebrantamento. Então tá ruim, vai lá no travesseiro do seu marido, enquanto ele não está dormindo, bota um óleo ungido, clama ao Eterno, certo? Vai lá no travesseiro da sua esposa, não precisa ir lá na pessoa. Às vezes não está legal para ir lá, ela não vai aceitar nem a sua oração, mediante o ambiente que as coisas tiverem. Mas vai lá no quarto do seu filho, unge a televisão, unge o smartphone, certo? Coloca o poder de Deus em ação, junto com as providências que você está tomando, né? Com a estratégia que você está utilizando para restaurar seu casamento, para conseguir alguém. Dá uma ajeitada nessa carcaça, fica bonita, um sorriso, postura, certo? Vai estudar um pouquinho para ficar inteligente, dá uma ajeitada em tudo aquilo que eu te falei. Então eu queria que você ficasse de pé agora e pergunta para quem está do seu lado: tu é casado? Se for, que Deus te abençoe. A melhor não, vamos trocar. Pergunta se você é casado. Se for, que Deus tenha misericórdia de você. E se você for solteiro, que Deus te abençoe para você casar. Fecha seus olhos aí. Se você está com a sua adversária, segura na mão dela aí.
Olha para ela, se você está com a sua esposa, e diga assim: eu vou com você para sempre. Nosso casamento tem rota de fuga, não tem saída de emergência. Nós vamos até o fim, minha gata. Faz assim agora para o seu marido: miau. Feche seus olhos. Pai, muito obrigado por essa noite de diversão, é verdade, mas também de instrução. Vivemos a vida real, vivemos as dores, vivemos as alegrias, os desencontros, as necessidades. Temos dificuldades às vezes em gerenciar o tempo, mas amamos a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos. Lamentamos por aqueles relacionamentos que se dissolveram. Não os discriminamos, pois sabemos o quão desafiador é, e muitas vezes uma das partes não conseguiu resistir o suficiente. Pedimos a tua misericórdia para com essas famílias, os filhos que ficaram sem seus pais juntos, a esposa que ficou sem seu marido, o marido que ficou sem a sua esposa. Não nos sentimos honrados com isso. Por isso pedimos a tua misericórdia e o teu cuidado para com as tuas filhas e os teus filhos que vivenciam este momento. Só o Senhor sabe de todas as coisas, e pedimos que o Senhor ofereça a essas pessoas ou a possibilidade de uma restauração no ambiente de onde vieram, ou uma oportunidade de vivermos um relacionamento novo, onde os erros do passado não se repitam no presente. Te damos graças por tudo. Leva-nos debaixo das suas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam amém. Graça e paz a todos, amém. Glória a Deus. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui nesta igreja pela primeira vez, mas nessa cidade já estive algumas vezes aqui, tenho feito alguns eventos nessa cidade, sempre sou muito bem recebido. Esse ano eu ainda tenho um evento aqui e eu sou muito grato, certo? É um grande prazer, Danilo, poder estar contigo, com sua casa, a igreja que o Senhor tem entregue em suas mãos. Bom, eu quero fazer uma reflexão com vocês. E durante 14 anos da minha vida, entre 12 e 14, eu trabalhei como motorista. Eu trabalhei numa empresa que trabalhava com equipamentos para cirurgia, em especial cirurgia cardíaca, e a minha função era repor nos hospitais esses medicamentos, vamos dizer assim, esses aparelhos, esses produtos. E, obviamente, eu fazia isso com um carro. E quando a palavra revisão veio à minha mente com esse tema, eu lembrei do cuidado que eu tinha que ter com o carro cujo qual eu trabalhava. Aliás, eu não era o único motorista daquele carro. Outros motoristas também, de vez em quando, tinham a oportunidade de dirigi-lo. Mas cabia a todos nós ficarmos atentos a algumas sinalizações deste automóvel. Observássemos, porque como trabalhávamos com equipamentos para cirurgia, muitas dessas cirurgias inevitavelmente eram emergenciais. Por muitas vezes nós tínhamos que sair com esse equipamento e o paciente já estava na mesa de cirurgia. Ou seja,
se não chegasse, o paciente poderia ir a óbito. Então, se tinha uma coisa que precisava estar funcionando bem, era o carro. E para que ele funcionasse bem, nós tínhamos que estar muito atentos à necessidade das revisões, daquilo que precisávamos fazer antes que o problema aparecesse. Nós tínhamos basicamente um relatório daquele carro sobre a última revisão, a última troca de óleo, as pastilhas e tantas outras coisas. Eu estou falando de coisas simples, mas que nós tínhamos que estar atentos, porque trabalhávamos sempre com uma revisão preventiva, com uma manutenção preventiva. Antes do problema acontecer, nós estávamos atentos que aquela peça poderia apresentar um problema. Então, nós levávamos este carro num período correto. E dificilmente, poucas vezes, nós vimos um carro parando na rua ou quebrando, porque as revisões estavam sempre em dia. Então hoje eu quero fazer essa analogia com vocês sobre fazermos as nossas revisões. Dá uma olhadinha, porque examinar a vida do outro é mole. Difícil é olhar para a sua. Vou usar um exemplo que é grosseiro, e eu sei que é, e eu gosto desses exemplos grosseiros, porque eles não saem mais da sua mente. A Bíblia diz: examinai o homem a si mesmo, e vede se não estás reprovado. Porque na presença de Deus, quem está na presença de Deus, de fato, não tem tempo de olhar a vida do outro. O profeta Isaías está diante do Senhor, no ano que morreu o rei Uzias, viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, a orla do seu manto enchia todo o tempo, os serafins estavam acima dele, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriu o seu rosto, com 2 cobriu os seus pés, com 2 voava e clamava: santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Então os umbrais das portas se estremeceram com a voz do que clamava, a casa se encheu de fumaça, e disse eu: ai de mim, que vou perecendo. Porque na presença de Deus você não tem tempo para olhar a vida do outro. Se você consegue olhar nitidamente a vida do outro, você pode estar na presença de qualquer um, menos na de Deus. Porque na presença de Deus você só tem olhos para você mesmo e para as suas mazelas, que precisam ser deixadas para que você consiga desempenhar em Deus, certo, com maestria, aquilo que Ele tem para você. É assim que funciona. Mas examinar a si mesmo, um exemplo categórico e grosseiro para mim, é a ida ao banheiro. Aquilo é autoexame. Você se limpa e joga o papel fora? Sim ou não? Claro que não. Você limpa, examina, e aí então você joga fora. Mediante ao autoexame, você precisa e recebe a informação se há necessidade de uma revisão. Aí você passa de novo, joga fora, examina de novo e diz: está mais ou menos, cabe mais uma revisão. Autoexame, examinar a si mesmo. Ok? Eu quero fazer algumas colocações. Olha, por favor, se você veio aqui pela primeira vez, eu não sou pastor dessa igreja. Eu estou de passagem, ok? Eu só vim aqui para arrumar problema para o pastor local. Depois eu vou embora e ele resolve. Então, algumas coisas precisam estar em dia na nossa caminhada cristã. Nós estamos numa batalha, numa guerra, num ambiente onde precisamos avançar, conquistar e proteger. Esse é o ambiente da guerra. Eu avanço, conquisto, protejo, avanço, conquisto, protejo, avanço, conquisto, protejo. Então tem algumas coisas que eu acho
certo? Que vale a pena você avaliar. Talvez não seja na ordem que eu vá apresentar, de acordo com o seu ministério e aquilo que você desempenha, mas eu acredito que para todos nós, né, os exemplos que eu vou dar, eles serão bem úteis para que tenhamos um desempenho na obra do Senhor. E se você notar que nesta área você já está meio desgastado, ok? Se nas áreas que eu apresentar você acha que você precisa fazer uma manutenção, é isso aí, faça a revisão e vamos embora, vida que segue. Tá certo? Bom, eu queria que, se você gosta de anotar, vai aí, certo? O primeiro ponto, fé. Isso, eu quero primeiro falar de fé. Nós precisamos fazer uma revisão, porque o desgaste, ele tem a ver com a utilização, com o uso, com o estresse. O que é o estresse? O estresse é um desgaste. Se você pegar seu carro, colocar num elevador, num macaco e ligar o carro, as rodas vão girar, sim ou não? Sim. Ok? Os pneus vão girar, as rodas vão girar, porém não tem contato com o solo. Se não tem contato com o solo, não tem desgaste. Quando você coloca ele no chão, ele gira a um desgaste duplo, desgasta o solo, o asfalto, e desgasta a borracha do pneu. Então, inevitavelmente, ao longo da minha caminhada, nós vamos utilizando isso. E uma das coisas que vamos precisar, e muito, é de fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Está logo no Gênesis 1, quando Deus começa a chamar à existência as coisas que não existem, como se já existisse. Isso é fé. Entendeu? Fé. Ora, não depende do que você esteja vivendo. Às vezes você está numa necessidade tremenda e não consegue ter fé. Um dia o garoto está endemoniadinho lá, lembra o menino endemoniado que o discípulo estava a fim de expulsar? Aí falaram, sai demônio, sai demônio, sai demônio. O demônio não saía, que era um demônio teimoso, quando de repente, quem é que chegou? O chefe dos crentes. Jesus chegou, certo? Aí falou, o que é que está rolando aí? Qual é o papo? Qual é o problema dessa confusão, desse furdunço? Estão discutindo com o meu discípulo, com a minha rapaziada, com a minha patota, com a minha equipe. Aí a multidão foi para Jesus, e aquela confusão toda, e o demônio está lá. Aí o moço falou assim, sou eu, moço. O problema sou eu aqui, sabe? Eu trouxe meu garotinho endemoniadinho, ó. O garoto lá. Aí trouxe para o seu discípulo está preparado ainda não. Eles tentaram expulsar, mas não conseguiram. Jesus falou, geração incrédula, até quando ainda vou sofrer com você? Traz o garoto, a embalagem com o demônio. Aí trouxeram o garotinho. Quando o demônio viu Jesus, aí que ele ficou endemoniado mesmo, aquela tribulação toda, e o menino começou a se contorcer. Jesus falou, olha a calma de Jesus. Há quanto tempo acontece isso? Eu morro de rir lendo a Bíblia. Quanto tempo, rapaz? Que história é essa? O demônio está lá, liberta. Jesus vai conversar. Pai, parece doutor, médico, né? Médico dos médicos, sabe como é que é? Quanto tempo acontece isso? Ele falou, desde garoto, já é um demônio da família, esse demônio. Já está há tanto tempo com a gente que eu nem sei se eu quero que ele vá embora. Se o senhor puder, olha o que ele fala para Jesus, olha, o cara está com o filho endemoniado, está tentando de todas as formas. Quando Jesus está lá, Jesus pergunta há quanto tempo, sabe o que ele diz? Se o senhor pode, olha só, se o senhor pode fazer alguma coisa. Em outras palavras, ele está dizendo, eu já estou tão decepcionado por onde eu tenho passado, que eu já nem sei mais se o senhor pode. Se o senhor puder, expulsa o demônio do garotinho. Jesus falou assim, vamos fazer o seguinte, se você puder crer, eu expulso. Ele olhou e falou, pior que eu estou precisando crer, mas está tão difícil. Senhor, eu creio, mas ajuda na minha incredulidade. Aí Jesus falou, bom, já que tu pediu, me ajuda. Não era isso que eu queria ouvir, mas tu foi esperto. Jogou a bola para mim, se eu posso, eu joguei para tu. Se você creu, você jogou para mim, me ajuda. Agora é só eu chutar para o gol.
Jesus falou: demônio, sai do garotinho agora e nunca mais entrar nele. Sabe quem estava perto, sabe o que falou? O menino morreu. O pai deve ter pensado: não era isso, poxa. Agora não entra mesmo, demônio não entra no defunto, acabou, matou meu garotinho. Mas você está rindo? Ele precisava ter fé, sim ou não? Ele estava numa situação difícil, sim ou não? Mas ele conseguia, sim ou não? Então, você não é diferente. Tem hora que você precisa, mas não tem. Então nós precisamos de fé. Sem ela é impossível agradar a... É assim que funciona. O justo viverá da... Mas você precisa fazer uma manutenção para ela estar lá. Pastor, como é que eu faço manutenção? Vivendo das experiências pequenas. São as pequenas experiências que mostram para você que Deus está contigo. Esse dia eu fui viajar, e aí cheguei lá meio atrasado, fui fazer meu check-in, a menina falou: fechou. Eu falei: fechou não, garotinha. Eu tenho que ir nesse voo. Ele falou: moço, fechou. O senhor perdeu o voo. Falei: não, garotinho, eu acordei cedo, mas o tranca-rua estava solto aí, o trânsito estava ruim, por isso que eu não cheguei. Aí eu estou querendo ir, o avião está lá, eu estou aqui, me bota lá, garotinho, pelo amor de Deus. Ela falou: moço, o senhor não está entendendo. O senhor não vai mais nesse voo. Aí a gente já, né? Aí eu virei assim, que o crente é meio doido, né? Virei e falei: Jesus, o senhor acredita que o senhor vai sozinho nessa agenda? Porque essa garotinha falou que vai deixar eu ir não. Ela falou que o negócio lá não dá para ir mais, o avião está lá, eu estou aqui, ela está querendo discussão, eu não estou querendo discutir, eu só quero ir. Tá bom? Me ajuda aí, porque... Quando eu voltei para o guichê, tinha 2 garotinhas. A segunda garotinha me viu e fez assim: Pastor Cláudio, é o senhor? Eu amo o senhor. Eu falei: garotinha, eu ainda não gosto de tu, mas se tu me botar nesse voo, mas eu vou gostar tanto de você. Ela falou: o senhor tem bagagem? Eu falei: não. E a outra garotinha assim, ó. Falei: ah, Satanás, não atrapalha a minha viagem não. Foi lá, digitou uma senha, desbloqueou, me deu o papel e falou: corre, pastor. Eu pensei comigo: manda um Usain Bolt correr atrás de mim para ver se ele pega. Eu saí correndo e no caminho fui falando: aí, Jesus, nós bem vamos juntos. Para você pode parecer pequeno, mas são experiências pequeninas, entendeu? Na nossa individualidade, na nossa intimidade. Davi enfrenta Golias porque matou leão e urso, porque é na intimidade que nós vamos fortalecer a nossa fé. Aprenda a valorizar as coisas pequenas que Deus faz por você todos os dias. Fé. E para mim, o cara da fé é Abraão. Pensa num cara. Eu olho para o Abraão, tanta coisa para eu pensar que ele teve fé. Eu imagino um cara de 99 fazendo amor com a dona de 89. Isso é quase um crime. Eu falei: esse cara é o pai da fé, do Fi, do Fá, da família do F toda. Abraão. Mas presta atenção, eu estou brincando, obviamente. Ainda que é uma lição para nós homens. Entendeu, homem? Tu tá com 50 e não tá pegando nada, maluco. O Abraão tava com 100. Falando para Sara: vamos, Sara. E Sara falando: vai devagar, Abraão. E ele diz: nem precisa pedir pressa, minha filha. Olha para mim, isso é extraordinário. Por que eu preciso ter a minha fé revisada?
Porque Abraão recebe uma ordem, sim ou não? Sai da sua terra e da sua... Isso, mas eu preciso entender quando isso aconteceu. Se você analisar direitinho, quando isso acontece, me parece que o único parente de Abraão que estava com ele era Ló. Porque o pai dele já tinha saído de Ur dos Caldeus e tinha parado em Harã. O pai morre e fica quem? Fica Abraão e seu sobrinho. E quando Deus diz a Abraão, sai da sua terra e da sua parentela, me parece que ele só tem uma coisa para deixar, e esse alguém é Ló. Que na verdade, ele é órfão, ele é sangue de seu sangue, Sarai já é estéril, e ele sabe disso. E se você observar, ele era um homem próspero, e prosperou com isso. Abraão era um homem que sabia que a bênção estava nele, não no lugar. Por isso que ele disse para Ló, escolhe para onde você quer ir, que você não precisa mudar de estado, de cidade, para vencer. Para vencer você precisa de estar onde Deus quer que você esteja, porque a bênção não está no lugar, ela está em você, amém? E onde você estiver, a bênção de Deus está, e onde você e a bênção de Deus estiver, o diabo também vai estar para criar oposição. Então nós temos que ter fé. Deus falou, Abraão, sai. E o Abraão saiu. Esse dia eu falei isso com a minha mulher. Falei, você podia ser igual Abraão. Eu chamar você para ir, você não perguntar para onde. E ela falou, Cláudia, é fácil, é só você ser igual a Deus. Aí eu falei, então deixa quieto, que não vai rolar não. Vai ser difícil. Então, eu quero que você pegue isso primeiro. Faça sempre uma manutenção, uma revisão na sua fé, sempre. Viva das coisas pequenas. Peça experiências extraordinárias para Deus em coisinha pequena. Esse dia eu estava tomando um banho de piscina, falando, Senhor, o Senhor tem me abençoado tanto, louvado seja Deus, que o Senhor é tremendo. De repente meu telefone tocou, um cara falou, pastor, passa esse tambolim aí. Eu pensei, estou tomando um banho de piscina, meu Deus do céu. Lá em casa, vim aqui fazer o quê? Mas eu falei, pode vir. Aí saí da piscina, me enxuguei, quando a minha mãe estacionou. Falei, quer uma água? Ele falou, quero, sentou no sofá. Falou, pastor, vim aqui dar uma oferta para o senhor. Me deu um dinheiro lá, maneiro. Eu falei, Senhor, e eu estava tomando banho de piscina, se eu estou orando, então... Coisas pequenas, experiências com Deus. Aprenda isso, isso renova a sua fé. Posso ouvir um amém? Amém. Segundo ponto, escreve aí. Segundo, ousadia. Fala comigo, ousadia. Isso. Vamos usar o texto aqui rapidinho. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. O texto diz mais ou menos assim. Depois você lê em casa, que eu não sou obrigado a ler tudo. Certo? Jesus mandou que os discípulos fossem para o outro lado e ficou para despedir a multidão. Tendo despedido a multidão, certo? Ele foi encontrar com os discípulos. Só que o texto diz que quando Jesus manda os discípulos irem para o outro lado, o vento é contrário. É um texto bem esquisito, porque na outra passagem, Marcos 4, a partir do 35, Jesus, é aquela tempestade onde Jesus se levanta e diz o mar, fica quieto, cala a boca! E o vento se aquietou e houve grande bonança. E eu fico imaginando, Jesus mandou os caras ir para o outro lado. Ele não podia falar para o vento, estou mandando meus meninos para o outro lado, só para lá. Mas não, vão eles obedecer. Porque tem gente que acha que porque você está obedecendo, vai cantar, vai dar tudo certo. Não, o chifrudo é o Satanás. O único chifrudo que não tem mulher. Ele é perturbado. Entendeu? Ele é perturbado. Ele é o Senhor da oposição. Entendeu? Lá vão os discípulos. E Jesus falou assim, vão vocês que eu vou depois. Depois.
Eu imagino os discípulos falando, depois como, rapaz? Se nós vamos no barco? Tem até um texto que sugere que deixaram um barquinho para Jesus ir. Mas Jesus estava a fim de tirar onda. Falou, eu vou andando em cima d'água. Isso aí. Foi ele, literalmente tirando onda. O problema é que ele foi 3 horas da manhã. Tudo escuro, os discípulos estavam lá, aquela tribulação, chega, não chega, chega, não chega, chega, não chega. Nem todo mundo era pescador, Mateus era cobrador de impostos, não sei nem se ele sabia nadar. Aquela tribulação, e alguém falando, ele falou que vinha, né? Falou que vinha. Agora não vem mais não, já está amanhecendo. A partir da 4ª vigília, certo? A partir das 3 da manhã vem ele, cantando provavelmente Roberto Carlos. Para mim, sim. Esse cara sou eu. Isso. Vinha ele. Quando ele chegou perto do barco, olha que coisa fantástica. Quantos discípulos tinham no barco, você lembra? Fala assim, 12. Só para facilitar. Tinha quantos discípulos? Tinha quantos discípulos? Isso. Quando Jesus está chegando perto do barco, alguém gritou dentro do barco, fantasma! Os caras já estavam com medo, alguém ainda grita isso. Depois você lê, teve uma gritaria, socorro, fantasma. Tinha mulher não, só homem. E foi um escândalo. Mas o mais legal é que ninguém correu. Fala para quem está do teu lado, tu sabia que ninguém correu? E por que eles não correram? Porque não tinha para onde? Porque o chamado que ele te fez não tem volta, você não tem para onde correr. Você está entendendo? Não tem, meu irmão, vamos embora, vamos enfrentar o mar, vamos enfrentar o problema. Aí, olha que coisa legal, aquela gritaria, fantasma, fantasma, fantasma. Aí Jesus lá do lado de fora. Oh! Fantasma, o que, maluco? Não falei que eu vinha? Nossa. Aí o pessoal está ele mesmo, gente. Será que é? Não está vendo direito não, hein? Nossa. Aí Pedro chegou na beirada, eu gosto dele, por isso que é ousadia, pensa no Pedro. Aí, é o senhor mesmo? Aí, se é o senhor, manda eu ir aí, pô. Pô, tô afinzão de andar em cima d'água, caraca, nunca andei. Aí, se é o senhor, nunca, isso é técnica, não. Deixa eu ir aí. Jesus parou e falou para o Pedro assim. Ô, gente, preste atenção. Qual era o local mais seguro naquela ocasião? Se você estivesse lá, onde você ficaria? É isso, você quer viver o incrível, sensacional, extraordinário, mas não quer sair do barco. Você quer viver coisas diferentes, mas está fazendo o que todo mundo está fazendo. A vida está esperando que você faça o que você nunca fez, para ela te devolver o que nunca te deu. Você consegue entender isso? Aprenda isso. Ousadia. Pedro está lá e falou, Senhor, deixa eu ir aí. E o que o Tiago e o João devem ter falado? Deixa ele ir. Ele é sócio da gente. Então ele morre. Menos um. Na sociedade, deixa ele ir. Deixa ele ir, esse palhaço. Quer fazer o que lá? Porque a ousadia leva você em lugar que os outros nunca vão. Faz você fazer coisas que outros sequer cogitariam a possibilidade de fazer. Pedro falou, eu quero ir. Jesus falou, então venha. Pedro saiu, do pé. Nossa, isso aqui é fundo, hein? Saiu e foi andando. Eu gosto disso, ele foi andando. Perguntinha fácil de responder. Quantos discípulos saíram do barco? Um. Tinham quantos? Quantos saíram? Isso. Foi alguém atrás dele?
Porque quando Deus te der ousadia para fazer o que ninguém está fazendo, pare de querer companhia com você. Você está entendendo? Quem vai viver o extraordinário de Deus, não tem muita gente para andar junto, não. Pedro saiu, foi andando, e Jesus em pé, olhando para o Pedro. E o discípulo lá dentro do barco devia estar pensando o quê? Afunda, afunda. É porque pior que não sair do barco é ver outro saindo. Pior que não fazer é ver outro fazendo. Pior que não ter é ver o outro. A senhora queria ficar bonita? Sim. Quem é que ficou? Sua vizinha. O que dói mais? Sua feiura ou a beleza da outra? Fale, pensa. Quando o Pedro está quase chegando, por isso que precisa de revisão. Quase chegando ao Pedro. Nossa, gente, isso que eu estou fazendo é perigosíssimo. Começa a afundar. Jesus segura e falou: segura aqui na minha mão, homem de pouca. Se ele é de pouca fé, quem ficou do barco é de pouco o quê? Segura aqui, Pedro. Aí Pedro segurou e deve ter ido junto. Vamos embora, Jesus, vamos embora, de mão dada mesmo. Mais seguro, né? Entraram no barco. Quando entrou no barco, sabe o que a turma que ficou no barco falou? Verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Pedro falou: carne de pau. Agora é mole. Sabe qual é a diferença desse texto? Seria um culto de domingo na igreja primitiva, onde 11 homens poderiam se levantar dentro da igreja e dar um testemunho unânime. Esta semana vimos 2 homens andando sobre... Mas Pedro poderia se levantar no mesmo culto e falou: só para deixar registrado, um deles... Porque quem sai do barco conta milagres a respeito de si, enquanto quem fica no barco só conta milagres a respeito dos outros. Você decide. Você está entendendo? Você decide quem você quer ser. Faça uma revisão hoje e veja se não está faltando ousar. Isso. Tem que ser ousado. Fazer o que... Quando eu comecei a pregar desse jeito, pensa na tribulação. Nossa, esse palhaço. Nossa. Os intelectuais diziam que eu era lúdico. Lúdico, sei lá o que é lúdico. Os amigos diziam que eu era engraçado. Os inimigos que eu era um palhaço, que eu não tinha conteúdo. Que absurdo misturar fé com humor. Porque você tem que vir à igreja para chorar. Isso. Chorar, você escuta sertanejo. Tomar banho, vai perturbar outro. Peraí. E eu pregava, os outros riam. E eu vim, meu pai era porteiro de Assembleia de Deus. Às vezes eu ia no culto, poxa, eu queria... Gente, pense nos cultos maneiros. E uns caras lá pregar, e eu era novo, rapaz. Às vezes eu tinha tomado uns negócios quando eu ia no culto, chorava, mexia com minha sensibilidade. Eu achava lindo aqueles caras pregar com aqueles vozeirão, sabe? O cara... Botava a terceira e ia de Rio a São Paulo. E eu chorava. Eu falei: um dia eu ainda vou aceitar Jesus e vou pregar assim. Os outros vão chorar quando eu prego. Pensa na decepção. Comecei a pregar, nego ria. E eu falava: não. Chora coração. Chora. E ninguém chorava. Às vezes quem ia para casa chorando, eu chateado porque os outros riam. Depois eu acostumei. Pare de querer fazer o que os outros estão fazendo. E descubra o mais rápido o que Deus quer fazer na sua vida. E pronto, mas tem que ser ousado. Então saia do barco nessa noite e aprenda com Pedro a ousar. Isso. Agora eu quero falar do outro personagem, que também é um exemplo que a gente precisa fazer uma manutenção. É na coragem. Porque às vezes você tem fé, é ousado, mas não tem
Coragem, gente. E para isso, nada melhor do que falar do Davi. Porque pense num garoto corajoso, encarar aquele cara grandão. Sim ou não? Sim ou não? Isso, Golias era matador profissional, quase matou a mãe dele quando nasceu, de tão grande que era. Parto normal, nascendo um garoto aqui. Quase matou a mãe. Eu gosto dele, desde Davi era um cara que tudo que ia fazer, fazia da melhor maneira possível. Pode notar. Está ele lá, enfrentando um leão, um urso, só bicho perigoso. Tudo bem que não foi o primeiro bicho que ele matou. Para mim, o primeiro bicho que Davi matou foi uma ovelha. Criava ovelha para comer. Então teve que matar, sim ou não? Provavelmente também deu uma enfrentadinha num lobinho, que era perigoso, mas nem tanto. Depois enfrentou um ursinho, depois um leãozinho, depois um gigantezinho, depois um reizinho e depois uma gostosona. É porque os inimigos só... Tá rindo de quê? Aí, sabe o que mais me encanta? É que tem gente que quer entrar no cenário bíblico vencendo o Cuidado, principalmente com os coaches do momento. Cuidado, gente. São treinamentos extraordinários. Eu participo de diversos deles. Mas imagine o mundo dos felinos. Felinos, gatos. O gato de casa é um gato, sim ou não? A jaguatirica é um gato, sim ou não? O leopardo é um gato, sim ou não? E o leão é um gato, sim ou não? Olha que beleza. O leão mata e ataca um búfalo, sim ou não? Um leopardo mata um búfalo? Um leopardo mata um jacaré? Sim ou não? Mata. A jaguatirica mata o jacaré? Ah, mata não. O que indica que tem felino de tamanho diferente. Tem felino de pequeno porte, o gatinho, médio porte, o leopardinho, a oncinha, e grande porte. Você tem que saber, todos eles são felinos, sim ou não? Porque em Cristo todos nós somos mais do que, mas descubra seu tamanho, felino. Que às vezes você vai numa palestra, um leão olha para um gato e diz: você é leão, você é leão. Você é leão, estou treinando você para ser leão. Leão. Aí o gato faz miau. Leão. Aí manda o gato pular nas costas do búfalo. O gato virou churrasco. Isso é uma crise. Eu estou como presidente de conselho de pastor, eu vejo isso. Os pastores são vencedores, mas são felinos de pequeno porte. Entendeu? Aí ele vai escutar um leão. Aí o leão não tem entendimento, chama o gato de leão. Você tem que ir, crescer, vamos embora, leão. E parece que eu estou assistindo He-Man. Pelo amor de Deus. Coragem e tolice andam muito perto. Você tem que saber isso. Davi não entra no cenário matando um gigante. E mesmo quando matou, seu problema aumenta. É isso aí, porque todo o problema do Davi começou com aquela tal de unção. Pensa num troço. O Samuca estava lá nas montanhas. E Deus foi lá e falou com o Samuca: Samuca, dá um pulinho lá, porque eu não quero mais o Saul. Eu vou pegar um outro rapaz lá da casa do Jessé. Mas não vou falar com você nada agora. Vai quando você chegar lá, eu te aviso. Pensa num cara para ter filho, o tal do Jessé. 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. E Deus falou: não. E não. Aí Samuel, confuso, falou para o Jessé: ô Jessé, acabou os garotinhos aí? Não que tenha pouco. Ele falou: aí tem o meu garoto novo. Até o pai esqueceu dele. Pode uma mãe se esquecer de um filho que amamenta? Mas ainda que essa se esqueça, eu jamais me esquecerei de ti, diz o Senhor. Se seu pai vai se lembrar de você, se as pessoas não acreditam em você,
Dane-se. Dane-se. Esse dia o cara postou na rede social: o senhor pregando desse jeito, o senhor deve ser o anticristo. Aí eu escrevi assim para ele: olha, não sou não, rapaz. Anticristo não. Mas se eu for, você deve ser a besta. Aí ele bloqueou, eu não quis mais falar não. Mas você tem que ter coragem para enfrentar. E às vezes você precisa ser mais valente para não fazer. Se você acha que a grande vitória de Davi foi ter matado Golias, você está enganado. A grande vitória de Davi foi não ter matado Saul. Porque às vezes você tem que ser muito mais corajoso para calar a boca do que para falar. Tem que dar uma revisão na nossa coragem. Olhar e dizer: eu quero estar onde? Eu quero estar onde Deus quer que eu. E pronto. Se os outros vão entender, que entenda. Se não... Todo mundo falou quando Davi chegou lá. Pensa, Davi estacionou o jumentinho, entregou lá um pãozinho, um queijinho, lá um leitinho. E aí o cara, aquele cara grandão, aquela coisa imensa, saiu, parecia um tanque de guerra com aquela indumentária. Falou: tem homem aí? Pô, um cara 40 dias pedindo homem, fala sério. Todo mundo ficou quietinho. Todo mundo ficou, depois você lê, tá lá. A história não é bem assim, viu? Essa é a minha tradução, é. Aí, todo mundo falou: rapaz, grande, né, ele, né? Um homem para lutar, duelo. Não tem nenhum doido aí não, rapaz, para encarar ele. Chegou o Davi. Golias falou: tem homem aí? Davi falou: como é que é, maluco? O irmão dele mais velho falou: cala, maluco. Henrique, príncipe? E ainda tem o terceiro prêmio, qual é? Isenção de imposto. Não, eu vou matar esse maluco. Eu vou matar ele. O que o pessoal falou? Droga. Fumou um pedrão de crack, esse garoto tá doidão. Porque quando Deus te dá coragem para fazer o que ninguém está fazendo, é assim que as pessoas vão te ver como louco. Sim ou não? Sim. Davi foi lá e matou Matou ou não matou? Isso aí. Foi maneiro ou não foi? Ele entrando com aquela cabeçona. Pá, a mulher tudo na janela. Davi, isso, Saul, Davi, Saul falou: é? Vou matar ele. Pô, o cara acabou de matar o gigante, já trocou de... Porque a vida é igual um videogame, rapaz. Você vence uma fase, vem uma mais difícil. Quando você vive mais difícil, está lá agora, o rei querendo matá-lo. E deu certo, sim ou não? Deu não. Aí o Satanás... Olha o que é falta de revisão. Era para Davi estar na batalha, ficou em casa, dormindo. Aí foi dar uma voltinha, um rolezinho. Na sacada, quem está, uma gostosona tomando banho. O diabo falou: eu não matei esse cara com as garras do urso, com as presas do leão, com a espada do Golias e com a lança do Saul, mas vou matar com essa gostosona. O diabo sabe seu ponto fraco. Fica olhando para mim com essa cara assim, não. Tá bom? Ele vai tentar você. E cuidado, porque uma das áreas mais difíceis é esse negócio de sexo. Pensa num troço perigoso. Foge disso. Foge entre aspas. Não, é assim, é porque é muito confuso para nós, pastor. Porque olha só, solteiro pode fazer sexo? Mas quer? Quer? Mas pode? Mas quer? Mas pode? Mas quer? Casado pode fazer sexo? Mas quer? Olha que tribulação, quem quer não pode. Quem pode não quer, mas não vim falar disso não, ok? Deixa esse troço quieto.
Vocês gostam da bagunça, né? Bom, vamos aqui recapitular uma manutençãozinha, uma revisão na fé, amém? Alimentando as coisas, isso, a ousadia de Pedro, fala, ousadia de fazendo o que ninguém está, a coragem de, para aproveitar a oportunidade, isso, agora nós vamos para outro, isso, lembra do Gideão? Lembra dele? Isso, aqui, camarada lá maneiro. Olha o que diz o verso 11 do capítulo 6 de Juízes. Então o anjo do Senhor veio, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abirezita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas. E o anjo do Senhor disse o que para Gideão? Salve, homem valente, o Senhor é contigo. Eu imagino o Gideão olhando, valente? O Senhor é com a gente. Sabe de nada, seu anjo. Faz tempo que o Senhor não vem por aqui. Se o Senhor fosse conosco, nós não estávamos vivendo tudo o que estamos vivendo. Eu gosto de Gideão, sabe por quê? Porque ele está malhando o trigo no lagar. Lagar não era para malhar trigo. Lagar era para beneficiar uvas. Um tanque pequeno, normalmente esculpido em pedra, com um dreno na parte mais baixa. O trigo era malhado na eira, um espaço mais aberto. Dependia de uma pá para jogar ele para cima e o vento remover a palha. Tinha todo um processo. Porém, o texto diz que o povo de Deus não pode malhar o trigo em campo aberto, porque eles estão sendo saqueados rotineiramente pelos midianitas. Ok? Nesse ambiente, Gideão malha o trigo no lagar. Era apertado, sim ou não? Era difícil, sim ou não? Rendia pouco, sim ou não? Mas era o que ele tinha. Eu vou tratar Gideão hoje aqui como a manutenção à realidade. Aquilo que você tem e vive no momento. Aprender a trabalhar e usar os recursos que você tem. Porque é trabalhando sua realidade que você se torna capaz de alcançar o seu ideal. Nem sempre você pode começar com o seu ideal. Isso é muito comum no casamento. Pessoas começam numa casa pequena, numa casa alugada, com poucos móveis, com poucos recursos, e à medida que o tempo vai passando, vocês vão tornando sua realidade em seu ideal. Nós temos que aprender a lidar com isso. Ele nos é um exemplo de que nós precisamos trabalhar com aquilo que temos. É assim que funciona. É o que eu tenho, é o que eu tenho. É o suficiente? Não é, mas eu vou começar com aquilo que eu tenho. Lembra o que Eliseu disse para aquela mulher? O que você tem na sua casa? É com isso que nós... eu não tenho quase nada, é um pouquinho... Não interessa, é com isso que nós vamos começar. Pare de esperar. Aprenda, se você vai trabalhar no reino de Deus, sempre, sempre, o braço dos sonhos é muito maior do que o dos recursos. E pode ter certeza que aquele que é dono de tudo isso vai prover. Mas nós precisamos fazer essa manutenção, porque hoje eu vejo gente que está esperando o ideal para fazer as coisas. E não dá, é realidade, é realidade. Eu lembro quando o pessoal, eu tinha um Corsinha. Pensa num bicho para quebrar na época. Podia ver um reboque, ele já parava para andar de reboque. E eu parava sempre muito longe, porque eu tinha vergonha, que ele era muito feinho. E aí eu já podia andar mais arrumadinho, mas não dava para ter carro. Mas eu tinha que ir nele fazer o quê? Aí eu parava longe. Uma vez, sobrou um pouco de material, um garoto foi levar.
no carro comigo. Quando ele viu meu carro, ele não conseguiu controlar a dissipação. Aí ele falou assim: esse carro é do senhor, pastor? Eu falei: é. Ele falou: o senhor não tem vergonha? Olha só, o senhor não tem vergonha de andar nele? Eu falei: claro que tem, por isso que eu paro longe. Por que o senhor não compra o carro melhor? Porque eu não gosto, eu gosto é desse. Entendeu? Esse carro é o meu sonho. Sempre quis ter ele, até o último dia da minha vida. Falei: bota esse troço aí, some sua peste. Por muitos anos eu andei naquele Corsinha, porque ele era a minha realidade. Entendeu? Até eu alcançar meu ideal, eu preciso. A senhora quer um príncipe. O que deu para arrumar na atual realidade? O cavalo dele. Então, isso aí. Então vamos adestrar. Deixaram o cavalo solto, o cavalo veio ser um príncipe. Monta nele e vai cavaguar. Vai embora. Ah, eu queria um anjo, que minha esposa fosse um anjo. Pois é, ela voa. Mas é de vassoura. Você tem que entender o seguinte: olha para mim, encare sua realidade e transforme sua realidade em seu ideal, gente. A vida não é mágica, a vida é um ambiente de oportunidade, gente. Oportunidade, é isso. Vamos lá, hoje. Tinha 3 cruzes. Está lá, 3 cruzes. Quem é que está lá? O Salvador na cruz do centro. O que é isso? Isso é uma oportunidade. Tem 2 caras morrendo, sim ou não? É um momento de decisão. Jesus está ali. Mas Jesus só pode salvar um. Ele não tem tempo de salvar os 2. Ele pode salvar os 2, sim ou não? Ele pode salvar os 2? Mas ele salva quantos? Por quê? Porque a oportunidade é a mesma. Mas um virou as costas para ela. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 10. Todos estavam no mar, com Moisés, com a nuvem, com o maná. E Deus não se agradou da maior parte deles. Porque pessoas podem estar no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo lugar, ouvindo e participando do mesmo momento, e ter resultados totalmente diferentes. É assim que funciona. Nós precisamos entender que a vida é uma vida de oportunidade. Está lá o tempo inteiro. A salvação passou por Moabe. Para quê? Para levar moabitas a terem um encontro com Deus. Bom, vamos lá. Ruth e Orfa. Uma vai e a outra não. Poxa, que chato. Quantas podiam ter ido? Quantas foram? Vamos lá, 2 mulheres ficam grávidas em pé de igualdade, elas são prostitutas, elas moram sozinhas, engravidaram com uma diferença de 3 dias de parto, todas as 2 tiveram meninos. O que uma fez com seu filho? Matou. E a outra? Cuidou. Mas quantas tiveram oportunidade de ter filho? Porque o que a Bíblia está dizendo, eu estou dando oportunidades iguais. Parece que elas são diferentes porque você não foi o primeiro a chegar, nem vai ser o último a partir. Parece que alguém tem vantagem sobre você, econômica, intelectual, mas é só você perguntar o que o seu pai estava fazendo quando o pai dessa pessoa que parece ter vantagem sobre você estava fazendo. Porque tem gente que começou lá atrás para hoje oferecer uma vida melhor. E aí você olha e diz: nossa, fulano tem uma vantagem. Não, foi o seu ancestral, que foi um cabeça de bagre. E que ao invés de construir alguma coisa, não construiu, mas chegou a sua vez. Amém? Chegou a sua vez, e você entende isso, então encare sua realidade. Isso, e por último, para eu terminar, vamos lá, Neemias capítulo 6, verso 3, diz assim: enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Preste atenção, porque vale a pena fazer uma manutenção
na objetividade, no foco, naquilo que você quer. Muitas distrações vão tentar roubar seu foco. Bartimeu está na saída de Jericó, sim ou não? E quem é que está passando? Jesus, o chefe dos crentes. Lá vem Jesus passando, e a turma, Jesus, tira o selfie, isso, que, pá. Aí o Bartimeu falou, ô filho de Davi, quem é que está passando lá? Ô Jesus, pô. Ô filho de Davi, olha eu aí, ó. Filho de Davi, ele, né? Ô Jesus, pô. Alguém falou, cala a boca, Bartimeu. Se pudesse, sabe o que diria? Se enxerga. Mas essa frase não cabe, ele é cego, né? Ele não vai te ouvir, Bartimeu. Sabe o que ele faz quando ele vem em Jericó? Ele vai comer na casa do Zaqueu. Rico, ó. Você, Bartimeu. O que é isso? É para roubar o foco. E o Bartimeu, uau! Ô filho de Davi! Ô filho de Davi! Tem misericórdia de mim, pessoal, cala a boca. Filho de Davi, cala a boca. Filho de Davi, cala a boca. Ele parou para discutir? Porque se ele parar para discutir, Jesus vai embora. Você não pode descer para dar satisfação, porque enquanto você desce, você deixa de fazer. Você está entendendo? Foi o que Neemias disse, eu não vou descer, não vou. Eu não vou descer para te responder a sua afronta. Eu não vou te descer para te dar satisfação, porque você se entende. Se você não entende, o problema é seu. Esse dia, numa discussão com minha mulher, amanhã ela vai estar aqui, ela está no hotel. Aí ela falou comigo assim, eu não entendo, Cláudio, por que você vive tudo que vive com Deus? Eu falei, fica se metendo nisso, que vai que ele está distraído, por isso que ele está fazendo, ele descobre, e para de fazer, você vai se lascar. As pessoas não são obrigadas a entender, gente. Não desça para dar satisfação. Os caras estão dizendo, Neemias, desce, Neemias, desce. Ó, Neemias, estão dizendo que você está querendo se tornar rei. Ele falou, vocês estão mentindo, camarada, isso é fake news. O negócio é o seguinte, eu não vou descer, eu não vou me rebaixar. Faça uma manutenção. Dê uma olhada no seu foco. Entendeu? Seja objeto. Isso, então, faça uma manutenção na sua fé, fala fé. Faça uma manutenção na sua ousadia, fala ousadia. Faça uma manutenção na sua coragem, fala coragem. Assuma a sua realidade, fala realidade. E assuma a sua objetividade, fala objetividade. E vamos embora para frente. E vamos embora, continuar fazendo, trabalhando. Por quê? Porque Jesus está vindo aí, gente. Na verdade, as coisas já estão tão bagunçadas que eu acho que ele já saiu de lá. Ele já deve estar pelo meio do caminho aí, chegando, já. Entendeu? E aí? Que, nós temos que ter cuidado para não ficar. No céu nós vamos ter 3 surpresas. Primeira surpresa, cheguei. Caraca! Pô, maluco, eu vim, graças a Deus. Oh, meu Deus. Segunda surpresa, você. Nossa, controle de qualidade está muito bom, não. Terceira surpresa, cadê fulano? Você gosta da bagunça? Fazer a revisão para não quebrar no processo, para não parar no caminho. Todas as propostas do Apocalipse são para uma classe de pessoa. Qual? O que vencer. Tem nem
Proposta para vascaíno. Pode notar. É só o que vencer, o que vencer, o que vencer vai herdar, o que vencer vai ver uma pedra branca, o que vencer vai ser feito de coluna, o que vencer. Ou seja, talvez você esteja visitando, fala, pastor, eu nem acredito nisso. Meu filho, para ir para o inferno não precisa acreditar. Lá entra sem fé mesmo. Leva uma roupa fresquinha que lá está quente.